informações da Libertadores a partir de agora, porque o Flamengo treinou hoje lá em Buenos Aires, onde amanhã joga contra o Racing, tentando uma vaga na final da Libertadores. O Marcelo Correge conta tudo pra gente. Fala, Correge. Olá, meus amigos do Troca de Passes. Estou na região metropolitana de Buenos Aires, no município de Florencio Varela, onde fica o centro de treinamentos do Defensa e Justiça. Esse clube, campeão da Sul-Americana em 2020, com Hernan Crespo como treinador, depois da Recopa Sul-Americana em 2021, tem esse centro de treinamentos muito moderno, com 2 módulos. Esse aqui, das categorias de base, e mais à minha direita, o profissional, que é mais moderno. E aí o Flamengo inicialmente iria trabalhar aqui, exatamente como fez na véspera do jogo de quartas de final da Libertadores em La Plata contra o Estudiantes de La Plata. Só que o Felipe Luiz e a comissão técnica acharam o CT da base um pouco devassado demais, porque há umas grades que dão para uma autoestrada, ele quer esconder o jogo, e aí todos os jogadores foram caminhando para o CT do profissional do outro lado e trabalharam por lá. O que ele está decidindo? Quem vai jogar no lugar do Pedro, essencialmente? Léo Ortiz deve voltar à equipe porque se recuperou daquele problema no ligamento do tornozelo direito e é o titular da zaga ao lado do Léo Pereira, apesar das boas atuações do Danilo. Mas no ataque, com a fratura no antebraço direito do Pedro, o Felipe Luiz tem uma questão a ser resolvida. Bruno Henrique tem dito que não quer jogar mais como centroavante, mas na partida contra o Fortaleza jogou e mais uma vez não teve um bom desempenho. Então ele fica com um outro jogador específico da posição, apenas o Juninho à disposição. E ele tem jogado muito pouco, entrou apenas aos 43 do segundo tempo contra o Fortaleza e nem vinha sendo relacionado em outras partidas mais para trás. Aí fica aquela questão da solução do ataque com jogadores de outra posição. O Plata podendo ser improvisado ali como centroavante, algo que já aconteceu nessa temporada, ou mesmo um falso 9 com o Carrascal jogando por ali ou o Arrascaeta jogando por ali. O certo é que Felipe Luiz vai levar esse segredo até a hora da partida. E não descartem a possibilidade de um meio-campo com 3 jogadores de características mais defensivas que ainda não jogaram juntos no time titular. Eric Pulgar, Jorginho e Saul. Isso pode sim acontecer no jogo de amanhã. É isso, gente. Um abraço. Valeu, Correge. Mansur, sempre muito perspicaz. Olhou ali. Eu perguntei baixinho aqui. Você acha que não vai, não? Ele estava vendo ali o Correge em frente ao Centro de Treinamentos do Defensa e Justiça e Mansur disse o seguinte: isso é tudo que o Flamengo precisa para avançar à final da Libertadores. Uma boa defesa e um árbitro que apite com justiça. Muito bem, Mansur. Você é diferente. Perfeito. Você acha possível essa escalação com 3 jogadores mais, entre aspas, defensivos? Pulgar, Jorginho, Saul. E aí ele tem que tirar alguém do time. Imagino que jogue sem o centroavante, com Carrascal, Arrascaeta Não, essa hipótese... Luiz Araújo ou Plata? Quem saiu? Eu acho que o Plata vai jogar. Plata vai jogar. Acha? Eu acho que o Plata vai... Não tenho a convicção, mas... Também tenho essa impressão. A minha impressão é que o Plata vai jogar porque eu acho que ele dá coisas ao time que esse jogo vai pedir. Por exemplo, o Plata, ele tem a capacidade de correr em profundidade, de ter uma saída de velocidade e quando o Flamengo tiver sido... Qual é a questão que que o Pedro tira, a ausência do Pedro tira? Vai ter momentos de um jogo assim em que o Flamengo vai ser pressionado. E, eventualmente, vai precisar ter uma saída longa. E você precisa de alguém que... O Plata não é tanto assim de pegar e consegue dar prosseguimento. E ele tem muitos lances que a gente já viu, inclusive de gol do Flamengo, não tanto em bola que vem do goleiro longa, mas em lançamento pelo alto, que ele consegue casquinha para ajeitar. Então, eu acho que dentro das possibilidades... o Bruno Henrique, por exemplo, era um jogo que ele poderia, em outros momentos, jogar. É que eu acho que o momento técnico dele não é bom. Ele, por característica, o jogo até, entre aspas, pede o Bruno Henrique. Mas eu acho que o momento dele, especialmente como 9, não é bom. Ainda que, né, Mansur, se a gente for pensar no jogo do Maracanã, o jogo é resolvido numa bola... Na saída dele. O Bruno Henrique faz o facão. Isso. O passe é pra ele perde o gol, mas no rebote o Carrascal... O Bruno Henrique é um jogador de corrida, de corrida às costas, ele é desse movimento. Até pode ser o Bruno Henrique, é que eu acho que o momento técnico não é tanto dele, eu acho que vai o Plata. Se entrar o Saul junto com o Jorginho e Pulgar, eu não acho que é para formar
Eu sei que a diferença pode ser sutil, um tripé de meio, porque eu acho que o Felipe não vai mudar taticamente de uma maneira tão radical um time que jogou a temporada inteira. Eu acho que ele entra como meia ponta, como meia que vai partir o Gerson. E aí poderia ser Jorginho, Pulgar, Saúl numa ponta, Arrascaeta no centro, Plata de centroavante. E na esquerda Carrascal. Pode ser o Carrascal, por exemplo. Pode ser o Carrascal vai jogar. O Carrascal vai jogar. Não tem como. É isso. Agora, eu acho mais difícil o Saúl, talvez não seja o Saúl iniciando, que aí eu não sei se o meio fica com menos uma opção de escape, de velocidade. Aí eu não sei se vai o Luiz Araújo vai da direita com o Carrascal na esquerda. O que talvez possa estar na cabeça ou se vai Felipe. O Lido na esquerda, mas eu acho que o Lido não vive um grande momento. E esse é o grande X da questão. Saber o que o Felipe Luiz vai escalar, né? Saber o que ele vai fazer. Se ele vai colocar o Samuel Lino pela esquerda e ganhar em velocidade, em transição rápida, ou se ele vai preencher o meio-campo com Saúl, Jorginho e Pulgar, né? Então, basta saber, né, logo mais o que o Felipe Luiz vai fazer. Mas, sinceramente, ele vai precisar muito pensar, principalmente, tá? Nessas escapadas rápidas que o Racing vai deixar espaço, mas também vai ter que ganhar esse meio-campo. E aí, fazer um equilíbrio nesse time, tanto, né, com transição rápida, quanto também controle de jogo nessa segunda bola de meio campo. A questão talvez possa ser, em termos de ter esses 3 jogadores no centro do campo, o Flamengo perde um pouco de poder de marcação, assim, em termos de força física, né? Porque Saúl não é um cara de mas força física. Ele ganha muita bola. Eu acho que ele pode ajudar ali. A questão se for o... Talvez menos até o Carrascal do outro lado. Eu acho que ele vai precisar equilibrar. Por exemplo, ele tem mais força, né? Uma certeza para mim, uma certeza, olhando o jogo. O Saúl, por exemplo, eu não imagino nesse jogo ao lado do Jorginho. Por quê? Eu acho que o Pulgar nesse jogo tem uma função que é importante porque ele tem um pouco mais de estatura, bom jogo aéreo. Proteger ele, né? Então, como eu acho que a bola vai viajar bastante, eu acho que ele é importante ali. Como ele vai equilibrar esses meias por trás do centroavante, que para mim vai ser o Plata, eu arriscaria que vai ser o Plata. Também acho. Aí eu acho que ele vai ter que ter jogadores que equilibrem a capacidade de reter um pouco bola, ter um pouco mais de controle, mas que defensivamente também consigam dar muito ao time. Então, Saúl e Carrascal dos lados aí também me deixa um pouco de dúvida. Bom, pelo que vocês estão falando, então, vocês já tiraram o Luiz Araújo do time. Não, por essa questão defensiva que não. O Luiz Araújo trabalha demais defensivamente. Isso. Quando eu digo entre Saúl e Luiz Araújo, não tem nada a ver uma característica com a outra. Mas do ponto de vista de um jogo que talvez o Flamengo seja mais exigido defensivamente, eu tenho a impressão, não sei se eu estou certo, mas eu tenho a impressão que defensivamente faz mais do que o Saúl. Não, se você me perguntar o time que eu imagino pro Flamengo... O que você quer? Não, que eu quero não. Não, sim, que você... Você escalaria. Você escalaria. Pensando no que o Felipe eu tenho um time aqui fazer, que eu tô contra vocês. Eu acho que Pulgar, Jorginho, Luiz Araújo, Arrascaeta, Carrascal, Plata. É isso aí. Eu tenho essa impressão, que o time vai ser meu time. Não? Não. Qual seria, Paulo? Eu entendo tudo que vocês falaram e eu acho que ele vai de Plata. Primeiro, eu acho que eu tô com você na questão de marcação. Com o Saúl, você pode perder um pouco da força de marcação, principalmente pelo lado, por dentro você não vai perder, porque você tem Jorginho e Pulgar. Então você pode perder um pouquinho desse setor aqui. Mas aí você vai estar com o Varela, que, na minha opinião, acho que vai jogar o Varela. Vai jogar o Varela. Porque tem mais força, tem mais... O Felipe Luiz gosta do Varela. Cara, eu não abriria, eu sei que eu entendo vocês estão falando a respeito do Bruno Henrique, eu não abriria mão num jogador como o Bruno Henrique. Para esse jogo iniciar. De bola longa, para esse jogo da bola aérea, da casquinha, de tentar segurar, mas ele disse que não, ele não falou que não quer jogar lá. Exatamente, ele não fala que não quer. Ele não fala em nenhum momento isso, ele fala que conversou com o Felipe, exatamente. Que prefere ser usado na ponta. Mas caso não haja a possibilidade do Pedro jogar, que ele pode jogar por ali. Um jogo como esse, você tem que ter um jogador decisivo. E ninguém nesse time, tirando o Arrascaeta, é mais decisivo que o Bruno Henrique. E isso ele já provou. Quantos anos ele está aqui no Flamengo? Desde 19. Desde 19. Desde 19 ele vem ano a ano, quando precisa de um artilheiro, quando precisa de um gol importante, de um gol decisivo, você falou sobre o respeito do primeiro gol, ele cria a jogada, ele dá a opção do passe, ele faz o movimento, ele ataca o espaço. Verdade. E eu acho que nesses jogos grandes e nesses jogos que são importantes, você tem que ter um cara do tamanho do Bruno Henrique. Eu acho que ele não vai com o Bruno Henrique, mas eu não abriria mão.
É difícil, né? O lado bom para o Filipe Luiz é que ele tem muita opção, né? Você vê, ele pode iniciar com o Lino. Acho que depois do que o Carrascal mostrou nos últimos jogos, não tem chance dele não começar o jogo, né? Eu acho que é quase uma certeza. Pensando pelo outro lado, que também, né? Acho que tem mil coisas passando na cabeça do Filipe Luiz. Acho que ele fica tentando imaginar na cabeça dele qual vai ser o jogo, né? Pensando do lado positivo de ter o Saúl, é um jogador controlador, Controla, né? vai tirar a atmosfera do jogo, vai diminuir. O Beira-Rio contra o Inter. Isso, quando o Flamengo precisa ter a bola. Precisa segurar, proteger, receber falta. Ele é mais importante nesse aspecto do que o Luiz Araújo. Porque você vai ter que baixar esse nível aí depois que o treinador deles deu aquela entrevista, a atmosfera vai estar lá em cima, cara. Por isso que é tudo, assim, a gente fala aqui, né? É tudo muito difícil, né? Você imaginar qual é o jogo que vai acontecer na realidade. Né? Porque eu tenho certeza que na cabeça do Filipe Luiz ele quer ter a bola. Exato. Né? Ele quer dar mínimo a bola pro Racing. Sofreu o menos Só que possível. ele não sabe se isso vai acontecer, né? E talvez ter um jogador sob essas condições como o Saúl possa ser menos interessante do que ter o Luiz Araújo. Felipe, eu joguei lá já algumas vezes de jogos assim enormes. Chego a dizer para você que o campo lá dentro, a atmosfera é igual ou maior do que a La Bombonera. Porque é uma doideira que eles fazem dentro do campo. E a pressão, os 20, 30 minutos, vai ser uma loucura. Né? Intensidade. Então, eu acho que com o Saúl, você pode tirar um pouco dessa intensidade com o Jorginho. E esses caras, Jorginho, Saúl, Arrascaeta, o Flamengo vai precisar muito deles nesse jogo. Porque eles vão ter que tirar essa pressão, né, segurar a bola, receber falta. Aí entra aquela parada que a gente está falando aqui, deixar os minutos passarem um pouquinho para ir nervando o torcedor. Eu acho que eles são importantes demais no jogo desse tamanho. É um jogo que vai ser jogado. Isso, em geral, no futebol, eu acho que é uma via que pode ir para qualquer mão, né? Assim, a preparação muito numa base emocional. Exato. Né? Por exemplo, a forma como o Gustavo Costa tem se dirigido ao torcedor, pediu né? Comparecimento no último treino, uma festa enorme, comparecimento no hotel, tem mobilizado e falado muito nessa coisa de coração, de ganhamos todos juntos. É mesmo que uma questão eu detesto esse termo, que eu acho que isso é, em geral, mal interpretado no futebol, mas meio que tentando colocar a coisa na base de vida ou morte, né? Isso pode gerar uma pilha, isso pode gerar um time que se entregue demais no jogo e trate isso com uma forma positiva, mas pode gerar também uma pilha excessiva. Mas o fato é que o Flamengo vai encontrar um ambiente que eu imagino até que vai ser no limite do esportivo e da coisa válida, saudável do jogo, mas um ambiente bastante hostil mesmo. Sem dúvida. Mas hostil no sentido da pressão. Pressão mesmo, Pressão saudável mesmo. É uma característica da torcida do Racing, né? Isso. E dos jogadores. Essa questão que você está falando, que o treinador coloca, é porque ele sabe que, tecnicamente, o time dele é inferior. Então, ele vai ter que se comportar de uma maneira para fazer o jogo equilibrar. O jogo equilibrar é assim, fazendo essa pressão, indo para cima, enervando os jogadores do Flamengo. Por isso que eu digo, 4, 5 jogadores ali, Rossi, Léo Ortiz, esses caras são importantes para acalmar o jogo, para botar a bola no chão, tentar segurar, tentar enervar eles, para passar do ponto. Essa questão, quando você chega, você tem que também, quando o Felipão brincava, a gente brincava muito isso, não podia chegar muito ao pote, porque senão você passa do ponto, você faz uma falta desnecessária, em 15 minutos já toma um cartão vermelho, e aí é complicado. Lado bom pro Flamengo, notícia boa pro Flamengo, né? Sousa não joga. Não foi operado. Pra mim foi o melhor jogador do Racing no jogo do Maracanã, um jogador que fez uma partida monstruosa assim, no Maracanã. Teve um problema no rosto, né? Passou por uma cirurgia no maxilar e por esse motivo não poderá jogar contra o Flamengo, né? Vamos trazer então Rafael Sibila para participar com a gente com informações do Racing. Tudo bem, Sibila? Fala, Diniz, tudo bem? Bom, faltam menos de 24 horas para esse jogo entre Racing e Flamengo, aqui na Argentina, aqui em Avejaneira especialmente. Muita expectativa, muita ansiedade por parte dos torcedores do Racing, acompanhando as redes sociais dos torcedores, muita gente falando sobre isso, sobre como estão controlando a ansiedade por um jogo tão importante. O Racing que voltou a disputar uma semifinal de Libertadores depois de tanto tempo, a última tinha sido em 1997, mas o Racing agora quer dar um passo a mais, quer chegar a uma final, chegar pela segunda vez à final
final da Libertadores da América. A única vez foi em 1967, quando foi campeão. Desde então, o Racing nunca mais disputou uma final. E amanhã, então, vai ser um dia importante, com promessa de muita festa aqui no Cilindro de Avejaneda, Diniz. A gente teve já imagens do que será essa festa, baseado no que foi ontem, aqui também, nessa rua de trás aqui, onde está o Cilindro de Avejaneda, quando o Gustavo Costas fez uma convocação, pediu para que os torcedores viessem aqui se despedir do elenco, porque o elenco do Racing treinou na segunda-feira aqui no Cilindro, né, no complexo que há aqui no Cilindro, e foi para uma concentração na Grande Buenos Aires, num hotel em Pilar. Então, nessa despedida, saindo aqui de Avejaneda, indo para Pilar, houve essa convocação por parte do Costas, os torcedores atenderam, fizeram muita festa, com fogos, bandeira, música, os jogadores fazendo imagem dessa festa. Se espera que amanhã também, na chegada do ônibus do Racing aqui à Avejaneda, haja um grande recebimento, algo que o Racing fez no ano passado também no jogo contra o Corinthians pela semifinal da Sul-Americana. Bom, em relação ao time do Racing, o Racing terá um desfalque importantíssimo, o Santiago Sousa, que é líder, é o capitão do time, está fora da partida por conta da cotovelada que ele recebeu no rosto ali do Marcos Rojo, passou por operação ontem, já recebeu alta. A expectativa é de que ele esteja no Cilindro de Avejaneda amanhã. Voltar a jogar, mesmo o Sousa só deve voltar a jogar no ano que vem. Com isso, aí há algumas dúvidas. O que o Gustavo Costas fará com o time titular? Mantém a linha de 3 e aí desloca o Colombo para jogar como líbero e coloca o Di Cesare pelo lado direito da defesa e o Rojo pela esquerda? Volta a atuar com uma linha de 4, já que o Moura parece estar recuperado de um problema muscular que ele tinha, de umas questões físicas, e o Moura é um lateral que defende melhor que o Martirena, e aí você abre mão de um zagueiro e coloca mais um volante no meio de campo, e aí o meio de campo seria formado por Zuculini, Almendra e Nardoni. Outra dúvida que há, mantém o esquema com os dois pontas, Konechny e Solari, com Maravilla jogando como um 9 mais isolado, ou coloca um outro atacante de ofício, um outro 9 como o Adrian Balboa, para o Maravilla ter mais companhia nas disputas das bolas longas, né, que o Racing tanto se utiliza com os zagueiros do Flamengo. Então são algumas dúvidas que a gente vai tentando descobrir aqui com as apurações, mas o fato é que o Racing tem esse desfalque importante do Santiago Sousa para o jogo de amanhã. Diniz. E o Flamengo tem que se aproveitar bastante disso, né? Porque o Sousa é um baita capitão, uma liderança ali dos caras nesse time do Racing. Mas, cara, também tem que ser levado em consideração o que o Flamengo perdeu, né? O Flamengo perdeu o Pedro. É um dos principais goleadores do time na temporada. E também, né, fazendo com que o técnico Felipe Luiz tivesse que mexer no sistema de jogo. Olha, sinceramente, eu acho, tá, que o Felipe Luiz, se ele tivesse o Pedro, né, à disposição, ele jogaria de uma forma diferente, ou seja, ele, né, manteria ali o time municiando o atacante, municiando o centroavante, jogando com o Pedro um pouquinho mais recuado, saindo da área para ajudar também na pressão ali da saída de bola do time do Racing, ou seja, de qualquer forma ele mudaria o jeito de jogar, porque ele vai jogar fora e vai jogar, né, sabe que o Racing vai jogar em busca do resultado. Então ele, de qualquer maneira, com o Pedro ou sem o Pedro, ele teria que mudar o sistema de jogo, ele teria que mexer, né, na forma do time jogar, até para poder surpreender, né? O Flamengo estava ficando muito previsível, e o Felipe Luiz, lógico, precisa tentar de alguma forma surpreender o técnico do Racing. Então, sem o Pedro agora, eu acho que, né, ele está montando um sistema de jogo justamente para isso, para tentar, né, de alguma forma encontrar espaço para poder tentar liquidar essa partida. Ou seja, fazer um gol sem, né, tomar o gol primeiro ali. Isso, vamos dizer assim, jogaria uma água, né, no chope dos argentinos. Valeu, Sibila. Obrigado pelas informações. Estava pensando aqui nas informações do Sibila. Tirar o Martirena não me parece uma opção inteligente. Porque o Martirena é um jogador, a gente tem visto muito há alguns anos o Martirena jogar no Racing, jogador bastante ofensivo, jogador que chega muito à área adversária, jogador que faz gols, jogador que cria jogadas pelo lado, né, dá assistências. Então, num jogo em que o Racing sai perdendo por 1-0, talvez seja importante ter um jogador com essa característica, né, Manso? Um jogador que leva perigo ao gol adversário. Não foi assim no Maracanã, né? Mas em casa se imagina uma outra postura. A questão, assim, toda a especulação da imprensa argentina é que joga o Moura e não joga o Martirena. Pois é.
Talvez porque o Gustavo Costa esteja imaginando também que se ele defender. sofrer um gol, a montanha para escalar fica também maior, né? Então... Você acha que ele vai com os 3 zagueiros? Assim, do Maracanã, o que para mim era? O Sousa era um volante que quando o Flamengo atacava, em determinados momentos ele entrava no meio dos zagueiros. Ele é capaz de fazer as duas coisas. Desde a saída do Salas para o River, que era o grande companheiro ali do Maravilha Martínez no centro do ataque, o Racing passou primordialmente a jogar com uma linha de 4. E o Martirena, inclusive, durante muito tempo, quando foi usado como ponta direita. Mudou um pouco a maneira de jogar. É evidente, ele pode jogar como lateral, jogou no Maracanã, a ida, mas a imprensa especula que vai jogar o Moura. O que muda também é que sem o Santiago Sousa, muda a configuração do meio, Nardoni, né? Deve ser o Nardoni para começar ali junto com o Zuculini e o Almendra. E o Almendra, É um bom meio. Só que o Nardoni recua para ser o primeiro e o Zuculini entra mais à frente como uma dupla junto com o Almendra. É um meio até um pouco mais ofensivo do que o habitual. Pois é, jogo bom, jogo duro para o Flamengo que precisa pelo menos de um empate para avançar a final da Libertadores. Já tomou uma cotovelada de um próprio companheiro, Paulo Nunes? Porque foi o que aconteceu, né? No jogo ou no treino? Eu já tomei um soco do João Baiano no treino. Mas aí tudo bem, treino só tem companheiro na teoria. Eu ia perder né? essa oportunidade de falar que o Baiano me deu um soco. Você mereceu? Mereci. Eu tenho dúvida, não tenho dúvida que você mereceu. Sabe que eu mereci. Não, no jogo não, no jogo nunca não. Nesse foi o caso, né? O Sousa acabou tomando uma cotovelada do... Coletivo da Gávea. O Sousa tomou uma cotovelada, né, do Rojo. E foi um lance que foi até estranho, né? Porque foi muito claro que o cara dá nele. E aí se é num adversário, é expulsão. Vermelho, é isso. Então esse é o jogo que a gente vai acompanhar amanhã. Então, logo depois que terminar o jogo, você vem aqui para o Troca de Passes. Que jogo, hein? Teremos todas as entrevistas, a repercussão desse jogo, tá legal? Deixa eu dar uma passada na hashtag Troca de Passes aqui. São vocês... Então tá aí, meus amigos, tá chegando a hora, hein? Racing Flamengo, direto do El Cilindro, semifinal de Libertadores da América, vale vaga na decisão. Mano, é o principal jogo do Mengão no ano, tá? Não tem outro, não tem jeito. É vencer, vencer, vencer. Tem que vencer esse time do Racing, não pode jogar pelo empate. Tô falando isso já há alguns dias pra vocês aqui, porque realmente isso é muito importante, né? Para que o Flamengo não sofra os 90 minutos em campo e, né, consequentemente, corra riscos de perder essa classificação. Se Deus quiser, vai dar tudo certo pro Mengão. Tá confiante? Tô confiante na classificação. Aproveita e coloca aí o seu palpite pro jogo. Será que você é bom de palpite? Parceiro, quanto vai ser o jogo, né? Racing Flamengo lá na Argentina no El Cilindro? Coloca aí nos comentários. Vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Aproveita e fica ligado no canal. Vamos fazer a cobertura completa para vocês do pré-jogo todo e também do pós-jogo, tá? Então você vai saber tudo aqui. Então já fica ligado aí para você não perder nada. Daqui a pouco eu volto com mais novidades do nosso Mengão. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!